Olá, eu sou a Marília e hoje eu vou apresentar um artigo escrito por mim, pela minha orientadora, Ana Lúcia Beck, intitulado Outros Capítulos, Diálogos entre Imagem e Texto na obra de Terence Simon. Bom, o resumo do artigo é a relação entre texto, palavras e imagens, bem como as suas implicações artísticas, passou por grandes mudanças no decorrer da história. E pensando nisso, o presente artigo ele pretende trazer algumas considerações, desde o panorama inicial de um estado artístico que admitia classificações com caracterizações binárias e sem diálogos entre si, até apresentar brevemente uma mudança de mentalidade que está relacionada com a abordagem feita pela cultura visual a respeito das disciplinas. Assim, é possível fazer uma relação dessa perspectiva mais contemporânea, dos estudos da relação entre texto e visualidades, a partir da produção da artista norte-americana Terence Simon, mais especificamente da sua obra chamada A Living Man Declared Dead and Other Chapters. Bom, o artigo ele é dividido em 3 partes. A parte 1 ele é um breve panorama a respeito dessa relação entre as linguagens de texto e imagem. E para isso a gente se iniciou falando sobre o ensaio do Foucault, Isso Não é um Cachimbo, em que ele fala que entre os séculos XV e XX, a arte ocidental ela teve como um dos seus princípios a separação entre a representação plástica, que implica a semelhança, e a referência linguística, que a exclui. E ainda nessa mentalidade, um outro ensaio que a gente faz referência é o do Lessing, que é do século XVIII, se chama La Ponte, ou Sobre as Fronteiras da Pintura e da Poesia, em que o autor fala que as artes textuais elas seriam inerentemente temporais, enquanto que as artes visuais seriam inerentemente espaciais. E dessa maneira, as produções artísticas, durante esse período de tempo, tinham-se uma mentalidade que elas acabavam reduzidas a essas categorizações hierarquizadas e restritas a essas regras que eram determinadas e tanto quanto a temática, quanto a gênero, ou movimento ou demais classificações. Mas, pensando por uma perspectiva dos estudos visuais, a gente tem que o caráter mesmo dos estudos visuais, ele é inter ou transdisciplinar desde o seu surgimento, que é uma coisa que a gente pode perceber com o texto referenciado da Pegoraro, e também, em relação mais especificamente às relações entre a linguagem de texto e imagem, a gente pode perceber o livro da Teoria da Imagem, de Mitchell, em que ele fala que é possível analisar esse entre que ocorre nas produções artísticas, que fazem uso tanto da linguagem visual quanto da textual na sua composição. Aqui ele fala que palavra e imagem é o nome de uma distinção ordinária entre os tipos de representação, uma forma fácil de dividir, cartografar e organizar os campos de representação. Mas, pensando que é possível analisar esse espaço entre as linguagens, é possível a gente ver tanto aquilo que as temporalidades e as espacialidades expressam, quanto aquilo que nenhuma das duas formas de linguagem consegue alcançar. E é por isso que a obra da Terence Simon ela se mostra relevante para a gente analisar essa relação entre imagem e palavra. Por isso, na parte 2 do artigo, a gente entra mais especificamente nessa obra da Terence Simon, que é uma artista dos Estados Unidos. Essa obra, chamada Living Man Declared Dead and Other Chapters, de 1 a 18, ela foi feita entre os anos de 2008 e 2011, e ela é comumente descrita como uma série fotográfica, em que a Simon ela parte de linhagens de diferentes lugares do mundo para explorar as relações entre destino e livre-arbítrio. A própria Simon ela define o seu meio de trabalho como sendo uma combinação entre fotografia, texto, design gráfico, elementos escultóricos e principalmente de pesquisa. Ela diz que a intersecção entre esses componentes todos, sendo que a fotografia é o mais visível deles, mas que a escrita é provavelmente o maior componente do trabalho. E talvez nessa obra em específico a gente pode perceber essa relação entre a linguagem visual e a verbal de uma maneira ainda mais explícita ou mais próxima do que em qualquer outra produção da artista, partindo inclusive do nome, que ele faz referência, ele se assemelha até a um romance, essa referência dos capítulos, e a própria temática também parece até saída de um realismo mágico, porque explora também essas gerações familiares, ocorrências cíclicas. E como a gente pode ver na imagem, esse é um exemplo de um dos 18 capítulos que compõem a obra, e a gente vê que ele é formado por 3 painéis. O primeiro painel são retratos, que são das pessoas conectadas por parentescos sanguíneos. Elas estão num fundo neutro, sem contexto, destacando a figura humana ou a ausência da figura humana, de uma maneira que é quase documental, objetiva, entre aspas. O segundo painel, que é esse do meio, ele é composto por um texto,
explicando a narrativa que as fotos estão buscando representar e aprofundando mais nessas questões que o artista quer tocar, nas temáticas e conflitos entre circunstâncias políticas, econômicas e sorte, entre as nossas heranças físicas e psicológicas e as narrativas que a gente constrói. E o terceiro painel, que a gente pode ver na direita, e mais detalhadamente aqui também, ele é de mais difícil definição porque ele é formado por diversas coisas. Tem imagens de documentos, selos, pinturas, paisagens, textos, edifícios, até mesmo chocolates, para tentar preencher, de certa forma, essas lacunas entre as outras duas partes. E ainda é como se tivesse algo para ser complementado, que nem o texto, nem a imagem dos dois outros painéis, nenhum dos dois conseguiu alcançar esse espaço, esse entre, né, que a gente fez referência ali na primeira parte do artigo. É justamente nesse espaço, nesse meio, que se mostra como abertura para perguntas. É o local onde a gente, como sujeito, leitor, né, como espectadores, a gente busca respostas e é se utilizando dessas duas linguagens que a Simon vai enfatizar como talvez não seja possível encontrar essas respostas. Porque mesmo nessa aparência objetiva e documental escolhida para os capítulos, tem a subjetividade das histórias que ela está retratando. Então, é por isso que ela mesma diz que tem interesse no espaço invisível entre texto e imagem, a maneira como um informa e transforma o outro, indo e voltando, diferentes formas de tradução e transmissão. Ainda continuando sobre essa conexão, né, da imagem do texto nessa obra de Simon, a gente percebe como ela se abre, né, para essas perguntas, nesse entre as linguagens, nesse desejo por tradução, como ela mesma disse, ou qualquer outro nome que se queira dar a essas possibilidades, né, oriundas desse espaço entre as linguagens. E essa terça parte é justamente através da terceira parte, desse terceiro painel, que se permite essa abertura para as perguntas, e, além disso, através das referências à própria linguagem escrita em meio a tantas imagens do que é comumente chamado só como uma série fotográfica. O próprio título, como a gente já bem disse, e a referência aos capítulos, né, que estão desordenados para poder representar as temáticas que ela quer trabalhar na obra das linhagens de sangue. Por fim, a parte 3, que na verdade são inconclusões, porque a ligação das palavras com as imagens ela é sempre dialética, sempre inquieta e sempre aberta, sem solução, como diz o Didi Huberman. Então, portanto, essa obra em específico ela é um sem fim de aberturas, ambiguidades e especulações. Entre essas linguagens dos painéis, a artista ela demonstra como a obra ela não se restringe aos limites pré-concebidos para cada forma de expressão artística, para cada linguagem, para o texto e para a imagem. Então, ainda que essa obra seja em 3 partes, assim como o nosso artigo foi feito, as soluções simples, respostas simples, elas nunca existirão. Só o que persiste entre essas incertezas, por parte tanto da artista quanto de nós, como leitores da sua obra, é essa tentativa sem fim de traduzir aquilo que também não tem fim, que é esse espaço entre as linguagens de texto e de imagem. E é isso, aqui estão as minhas referências. Muito obrigada